Meus irmãos, vamos dar continuidade à exposição da carta de Tiago. Eu os convido a abrirem as suas Bíblias em Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Mesmo assentados, com muito respeito e reverência à palavra de Deus, nós então procederemos à leitura da Sagrada Escritura. Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Faremos assim a leitura desse texto e vamos extrair alguns ensinamentos para as nossas vidas. Lembrando que nós estamos fazendo exposição de toda a carta de Tiago nos domingos e hoje nós estaremos meditando na palavra de Deus em Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos e trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e o tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós clamamos no nome de Jesus, fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo traga uma mensagem que possa trazer uma exortação do Senhor e nos levar, ó Deus, a uma vida santa e irrepreensível diante de Ti. Usa a minha boca, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos e abre o coração dos meus irmãos para que eles possam ouvir a Tua palavra. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma certa feita, em uma igreja que eu estive frequentando há um certo tempo, antes de me tornar pastor, entrou um rapaz bêbado, e ele, lá no fundo da igreja, ele sentou em um dos bancos, e eu percebi que quando ele sentou, algumas pessoas saíram de perto dele, e ali ele ficou sozinho. Ele estava fedendo a bebida e principalmente as irmãs ficaram meio que com medo daquele rapaz, então sentaram longe daquele rapaz. E eu fiquei assim pensando naquela situação e perguntando a mim mesmo, não seria isso uma acepção de pessoas? Ou de uma pessoa que acabou de entrar na igreja? O texto que nós acabamos de ler, ele fala exatamente sobre isso. Primeiro, para a gente entender esse texto, nós precisamos definir o que é a acepção de pessoas.
Acepção é você fazer um julgamento estabelecido em uma visão que você tem externa da pessoa. Ou seja, muitas vezes nós consideramos as coisas externas como aparência física, status, raça e cor. Por muitas vezes, quando nós olhamos para as pessoas, muitos de nós fazemos um julgamento daquela pessoa e isso é acepção, irmãos. Eu lembro que já contei essa história aqui, que eu fui comprar uma cortina para minha esposa, ela pediu para que eu fosse comprar uma cortina, que nós tínhamos acabado de fazer a mudança, e eu estava sujo, porque a gente tinha acabado de descer toda aquela mudança, então não estava tão bem vestido assim. Então fomos àquela loja, comprar uma cortina. Quando eu cheguei lá naquela loja, a menina nem me perguntou o que eu queria. Todos ficaram olhando de longe para saber o que eu iria fazer naquela loja. Me senti muito mal. E voltei para casa, disse a Marisângela, não comprei a cortina não, fiquei meio sem jeito, o pessoal não me atendeu bem, a menina nem perguntou o que eu precisava. Mas aí, em um outro momento, eu vesti uma roupa um pouco mais adequada, fui lá naquela loja para comprar a cortina que a Marisângela queria. Quando eu cheguei lá, quando eu pisei na porta da loja, a menina atendente chegou e falou assim, o que o senhor precisa? No que eu posso te ajudar? Me deu a vontade de dizer, na mesma coisa que eu precisava alguns dias atrás e você não me atendeu. Mas aí deixei de mão, falar, deixa do jeito que está. Mas a gente vê muito isso no mundo lá fora, mas também dentro da igreja, irmãos, infelizmente. É interessante que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e ela nos orienta a respeito de tudo que nós precisamos, inclusive desse tema, acepção de pessoa. Por que nós não podemos fazer acepção de pessoa? A primeira lição que o texto vai nos trazer é que você e eu não podemos fazer acepção de pessoas, e aí eu quero trazer uma lição não só para nós aqui dentro da igreja, mas lá fora também, porque nós não convivemos só aqui, nós convivemos lá fora também. Nós vivemos com pessoas lá no trabalho, na escola, na vizinhança, então eu quero tirar lições não só para nós aqui na igreja, mas lá fora. Por que eu não posso fazer acepção de pessoas? A primeira lição se encontra no texto que nós acabamos de ler, do versículo 1 até o versículo 7. E a primeira lição é que a acepção de pessoa é contrária à atitude que Deus teve para conosco. Eu não posso fazer acepção de pessoas porque Deus nunca agiu assim comigo e com você. Se você for olhar a palavra de Deus em alguns textos, por exemplo, Romanos 2, capítulo 2, versículo 11, ele diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Há um outro texto em Efésios 6, versículo 9, onde Paulo vai tratar a mesma situação. Ele fala assim, e vós, senhores, ele falando de patrões e servos, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, ele não está só tratando de acepção de pessoas em casa, na igreja, mas também no trabalho, em qualquer lugar que nós estivermos inseridos. O texto vai nos mostrar que para com Deus não existe essa distinção. Para com Deus, irmãos, não existe negro, branco, pobre, rico. Não existe posição social. Nós estamos em um nível só, em um só patamar diante do Senhor. Eu gosto muito de uma expressão que o presbítero Edson tem aqui na nossa igreja, quando ele diz que todos nós somos de igual valor ou de igual importância dentro da igreja. Portanto, a acepção, ela é proibida porque ela é contrária à atitude de Deus. Deus nunca agiu assim conosco. Se Deus agisse assim com cada um de nós, nenhum de nós seríamos salvos. Nenhum de nós alcançaríamos a eternidade ao lado dele. Porque em nenhum de nós há méritos para que Deus pudesse olhar para cada um de nós e tivesse favoritos.
Todos nós, diante de Deus, somos como aquilo que Romanos nos diz no capítulo 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória, da graça de Deus. O povo de Deus, portanto, deve imitar Deus nesse sentido. De olhar para o ser humano e entender que ele também é igual a você, igual a mim. Nós devemos olhar para o ser humano dessa forma. Irmãos, nos versos 2 e 4, nos versos 2 e 3, Tiago ilustra uma situação para condenar esse tipo de atitude. Olha os versículos 2 e 3. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, ou seja, senta aqui onde eu estou pisando, senta no chão. A grande verdade, irmãos, é que aquela igreja estava passando por um problema como esse, de acepção de pessoas. E os crentes daquela época estavam bajulando os ricos e menosprezando os pobres. Era esta a situação que se encontrava na igreja. Então Tiago vai mostrar que aqueles irmãos faziam distinção no tratamento de outras pessoas. E isso não pode acontecer dentro da igreja. E aí vou ainda um pouquinho mais longe. Não pode acontecer não só em questão de rico ou pobre, até mesmo com crianças. Porque as crianças também fazem parte da igreja. Elas já são a igreja. Elas não são a igreja do futuro, elas são a igreja do hoje, do presente, elas fazem parte da aliança. Portanto, todos nós temos a nossa importância na presença do nosso Deus. Não há ninguém maior e nem menor. Não há ninguém mais espiritual ou menos espiritual do que o outro. Não há ninguém mais santo ou mais salvo do que o outro. Todos nós estamos no mesmo barco, navegando na mesma direção e indo para o mesmo rumo. E aí, ele faz a ilustração de dois homens que chegam na igreja. E aí, Tiago põe o dedo na ferida daquela igreja, porque ele diz: olha, vocês vão tratar com bajulação o que chegar com trajos de luxo, com anéis nos dedos, vocês darão um lugar de honra para ele, mas não dará um lugar de honra para o pobre. Eu lembro de uma certa feita, queridos, só para vocês entenderem o quanto isso é presente nas igrejas. Eu lembro de uma certa feita que eu fui numa festa de aniversário, sentei com a minha família em uma mesa, e aí alguém disse: o pastor chegou. Eu já fiquei incomodado com aquela expressão. E aí de repente trouxeram um pratinho de salgado e um refrigerante e colocaram na minha mesa. E confesso aos irmãos que eu fiquei extremamente envergonhado, porque quando eu olhei para as mesas ao redor, não tinha uma mesa que tinha um refrigerante e o salgadinho, só a minha mesa. E aí eu chamei o dono da casa e disse: por gentileza, por que só a minha tem? O senhor é o pastor. E eu falei: e o que tem de mais nisso? O que tem de mais nisso? Então, irmãos, é uma coisa que está muito presente nas igrejas. Tanto é que Tiago está falando para a igreja. Ele não está tratando com pessoas lá do mundo, ele está tratando com o povo de Deus. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Um homem que apresentava traje de luxo sentou no lugar de honra, no melhor lugar. O outro que era pobre, que estava com trajes era um andrajoso. E a palavra andrajoso aqui é aquele que veste roupas sujas, ou maltrapilhas, ou trapos, aquele que está vestido de trapos. Mas a grande verdade é essa, que quem é que quer ficar do lado de alguém que está vestido com trapos, ou cheirando mal? Isso aqui é um tapa na cara da igreja, irmãos. Às vezes nós paramos no sinaleiro com os nossos carros, e aí vem aquele maltrapilho para pedir uma moeda. Se você não quer dar a moeda, não tem necessidade de você fechar o vidro na cara daquela pessoa. Eu fico envergonhado de ver pessoas no sinaleiro
fechando os seus vidros para não atender o maltrapilho que está lá no sinaleiro. Não estou falando que você deva entregar a moeda, só acho que você não deveria tratar com deferência. Você não deve tratar as pessoas dessa forma, nem eu. Nós não devemos fazer dessa forma. Tenho certeza que se talvez fosse alguém vestido de terno e gravata em um sinaleiro e batesse no vidro de muitos carros, de muitas pessoas, não de todas, que eu não vou generalizar, mas muitos abririam o vidro para escutar aquele que está todo engravatado. E aí Tiago vai dizer, olha, vocês estão tratando com honra pessoas que têm levado vocês aos tribunais. Vocês estão bajulando pessoas que muitas vezes oprimiram vocês. Se você for olhar o texto, é exatamente isso que Tiago está falando aqui, quando ele diz no versículo 5 em diante: ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem. Uma das coisas que aquele povo estava passando era uma opressão dos ricos. Por muitas vezes os ricos levavam os pobres nos tribunais, irmãos. E naquela época os ricos tinham o poder de comprar os juízes. E eles compravam os juízes e os pobres perdiam as causas. E aí quando o rico entrava na igreja, ele era bajulado. Nós passamos aí por uma eleição, ou estamos passando por uma eleição, irmãos, com toda sinceridade, que tristeza, que decepção com muitos pastores que eu tive. Eu tive uma decepção enorme. Pastores bajulando candidatos. Não estou dizendo que a igreja não deva envolver com política, porque a igreja tem que envolver na política no sentido de colocar a sua posição, os seus princípios, os seus valores, e escolher pessoas que tenham princípios e valores de acordo com a palavra de Deus. Mas, irmãos, ficar bajulando candidato para depois receber favores, aí não. Eu tive 3 pessoas que esteve na minha casa, outros estiveram aqui e me pediram para gravar vídeos. Eu não vou gravar vídeos, não vou bajular político. E é até bom que isso fica gravado, que na próxima eleição nenhum político vai vir me pedir tal coisa. Não faço isso, não vou fazer isso, não bajulo político. E nem bajulo pobre também, irmãos. Eu sou pastor de um povo, de um rebanho que é do Senhor. Portanto, a igreja tem que ter essa visão. A igreja precisa ter essa visão. E aí eles bajularam pessoas que estavam oprimindo eles, estavam levando para o tribunal. Não é isso que muitos políticos fazem conosco? Nos oprimem. Olha a situação da nossa nação. E as pessoas bajulando os mais ricos, os poderosos, que não estão nem aí para nós. Agora é claro que o que Tiago está querendo dizer aqui, não é que os ricos não herdarão o reino dos céus. Não é isso. O que ele está querendo mostrar aqui é que não há distinção para Deus. Não há. Às vezes as pessoas podem pensar assim, olha, Deus escolheu só os pobres, quer dizer que só os pobres vão herdar o reino do céu, então vamos ser franciscanos. Não, não é isso que Tiago está querendo dizer. O que Tiago está querendo dizer aqui é que não há distinção para Deus. Até mesmo porque se você for olhar em toda a Escritura, você vai ver homens que foram ricos. No caso de Jó, um homem mais rico do Oriente, no entanto, o homem mais piedoso do Oriente. Um homem que amava o Senhor, servia o Senhor. Então Tiago quer nos mostrar, irmãos, a olhar para as pessoas de igual modo. Olhar para as pessoas sem nenhuma distinção, sem nenhum julgamento. Não julgar as pessoas por aquilo que elas estão vestindo. Não julgar as pessoas por sua posição social. Não julgar as pessoas pelo emprego que têm. Isso é tão notório dentro das igrejas que eu lembro que... Eu já contei isso aqui. Eu lembro que minha mãe... Alguém perguntou para minha mãe, e os seus meninos? Ela disse, olha, o mais novo está estudando, está formando... Está formando para enfermagem e ele, nossa, um orgulho. E o outro é pastor, né? Ele é pastor. Está vendo como uma coisa é tão sutil no nosso meio?
como que ser pastor é menor do que ser um enfermeiro. E isso está tão presente, esse ranço do mundo está tão presente no meio da igreja, que muitas vezes, irmãos, nós julgamos as pessoas. E se chegasse agora uma prostituta aqui, toda maquiada, com vestes impróprias para a ocasião, qual seria o nosso comportamento? Qual seria o nosso comportamento? Talvez as irmãs estariam preocupadas com os esposos, dizendo, olha, não olha não. Não olha não. Se você olhar, vai ser a última olhada. Talvez, ao entrar aqui, muitos de nós espalharíamos sobre esses bancos aí e não sentaríamos junto a essa pessoa. Irmãos, vocês lembram com quem Jesus andou? A Bíblia diz que Jesus andava com pecadores. Lembra as mulheres que andavam com Jesus? E claro que eram transformadas por Jesus. Portanto, a acepção de pessoa, ela é contrária à atitude que Deus teve para com cada um de nós. Nós não podemos ter preferidos e nem fazer julgamentos conforme aquilo que é externo na vida das pessoas, como vestes, posição social, cor de pele. A segunda lição é que a acepção de pessoas, ela é proibida porque ela é condenada pela lei de Deus. Inclusive, Tiago chama a lei de Deus como lei régia. Olha no versículo de 8 a 13. Ele diz o seguinte: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Qual que é a lei régia? É a lei do amor, irmãos. É a lei do amor. Essa é a lei régia, é a lei suprema, é a lei que nos determina a amar o próximo. O presbítero Edson foi muito feliz na liturgia quando ele trata do texto do bom samaritano. E é interessante que o texto dá esse adjetivo àquele samaritano, chamando de bom. E ele explanou muito bem, dizendo que os samaritanos não se davam muito bem com os judeus. Inclusive os judeus, eles tinham uma oração que muitas vezes eles oravam assim: Senhor, muito obrigado por eu não nascer cachorro, samaritano e mulher. Os judeus oravam dessa forma. Então eles não se davam bem. Mas quem é que está passando ali próximo àquele homem caído, todo machucado, e um homem desconhecido? Quem é que está passando ali? Um samaritano. Não era um homem religioso. Mas se você for olhar um pouco antes, quem é que tinha acabado de passar? Um sacerdote e um levita. Ou seja, vamos trocar em miúdos para os dias de hoje: um pastor e o cara que toca o violão e canta. Sem nenhuma alusão aos presentes, né? No caso o Márcio e o Tiago, né? Que tocam violão e cantam. Mas é esta a ideia. Dois religiosos passaram por ali e nenhum desses religiosos acudiram àquele homem caído. Mas um samaritano que nem religioso era, ele se dispõe de seus esforços, daquilo que ele tinha, para conduzir aquele homem até um lugar, até uma hospedagem que ele pudesse ser tratado. E ali ele paga 2 diárias para que aquele homem não pudesse continuar sofrendo o abandono. E ele diz: olha, se gastar mais, eu vou voltar e vou pagar. Ou seja, irmãos, aquele samaritano nos dá a grande lição que aqueles irmãos deveriam ter: amar o próximo. A Bíblia nos chama, nos exorta a amar o próximo como se fosse a nós mesmos. Nós cuidamos de nós. Quando nós começamos a adoecer, o que nós fazemos? Logo nós buscamos tratamento. Quando o cabelo começa a crescer, a gente já busca um salão para dar uma cortada na grama. As roupas começam a envelhecer, nós vamos lá, compramos outras roupas novas, porque nós gostamos de nós mesmos.
E aí a Bíblia diz, olha, que o amor que deve ter em nosso coração é esse amor. E é interessante que amarás o teu próximo, a palavra amar aqui significa ágape, é o amor sacrificial. É o amor que muitas vezes nós abrimos mão do que é nosso em favor do outro. Então, Tiago nos chama a atenção a olhar para o próximo e amá-lo com o amor sacrificial, o mesmo amor que Deus teve para conosco, o mesmo amor que o nosso Senhor Jesus teve para conosco. O amor sacrificial, o amor substitutivo. O amor que nos faz e que nos leva a nos colocar no lugar do outro e resolver o problema do outro. É exatamente isso que Tiago quer nos ensinar aqui. Se eu amo, aí Tiago vai dizer, olha, se você ama, certamente você vai cuidar. Mas como é que eu posso, irmãos, dizer que eu cumpro toda a lei e não consigo amar o próximo? E aí Tiago vai dizer, olha, se eu tropeçar em um só mandamento, eu já tropecei em toda a lei. Em toda a lei. Portanto, a igreja deve olhar para o próximo, irmãos, e olhar com um olhar de amor. Permita-me, Mônica, dar um exemplo seu, que você muito me chamou a atenção quando você me mandou uma mensagem, ou ligou, não lembro, sobre o Heitor. Nunca vi o Heitor na vida. Era só por Instagram. E ela diz, aquele menino caiu dentro do meu coração. Eu passei a amar aquele menino. E passei a orar por aquele menino. E tentar ajudar aquele menino. Eu acompanhei a nossa irmã por muitas vezes, com lágrimas. Ela falando, olha, pastor, eu choro por causa desse menino, porque a condição desse menino é de dar uma dor no coração. Isso é amar o próximo. É quando nós nos colocamos no lugar do próximo, quando a dificuldade do próximo, a dor do próximo dói em mim. Essa é a lei régia. É a lei real, é a lei soberana de Deus sobre as nossas vidas, é amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, mas olhar para o nosso próximo e amá-lo de igual modo, ou com amor ágape, melhor dizendo. Aí o Tiago vai dizer no versículo 10, olha, versículo 10 em diante, vocês estão quebrando essa lei, vocês estão tropeçando em um só ponto, e quem tropeça em um só ponto, tropeçou em todos os outros. O próprio Jesus, irmãos, quando vai falar para os discípulos, ele resume a lei em 2 mandamentos. Jesus não está criando um novo mandamento, ele está resumindo os 2 mandamentos, os 10 mandamentos. Amar a Deus, amar o próximo. Amor é ágape. Amor ágape para com o próximo, amor ágape para com Deus, mas é um amor sacrificial, é o amor da renúncia, é o amor da entrega, é o amor que toma a dor do outro, é o amor que tem misericórdia do outro, é o amor que se coloca no lugar do outro. É esse o amor da qual nós devemos ter para com os outros. Tiago faz uma advertência muito séria. E ele fala no versículo 12 que nós não devemos demonstrar os nossos sentimentos só por palavras, mas tem que ser com ações. Ele diz, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Falam, mas agem. Não pode haver, irmãos, uma lacuna daquilo que nós falamos, daquilo que nós cremos com aquilo que nós fazemos. Não pode haver uma dicotomia em nossas vidas em relação a esse mandamento, o amor ao próximo. Nós não podemos tão somente falar e não agirmos. É necessário, irmãos, que as nossas ações também falem. É necessário. Se tem uma coisa que deveria sair do vocabulário do cristão, é eu odeio fulano. Eu não suporto ciclano. Falei isso hoje pela manhã. Até ainda brinquei com a Érica a respeito disso, de que as pessoas às vezes olham para outras e falam assim, meu santo
não bate com o santo do fulano. Como se isso fosse possível. Como se isso fosse possível. Então, irmãos, e amar é uma questão de decisão, tá? É uma questão de esforço, porque negar muitas vezes os nossos desejos e não medir esforços, irmãos, isso é trabalhoso. O amor que nós devemos ter pelo próximo é um amor decidido. É preciso decidir no coração amar o próximo. Essa é a lei de Deus. E aí, no versículo 13, ele faz uma advertência para exortar essa ordem, quando ele fala assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Sabe o que ele está querendo dizer? O juízo de Deus sobre alguém que não teve misericórdia, que não amou o próximo, esse juízo de Deus sobre essa pessoa também vai ser sem misericórdia. E diz a Bíblia que é horrível coisa cair nas mãos de um Deus irado. E não é isso que nós queremos. E aí ele diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, se você tiver misericórdia, certamente Deus usará de misericórdia para com você. Aqueles que não usam de misericórdia não precisam esperar misericórdia da parte de Deus, irmãos. É isso que Tiago quer dizer a cada um de nós. Portanto, Tiago vai falar sobre a acepção de pessoas. Ele diz que a acepção de pessoas é contrária à atitude que Deus teve para com cada um de nós. A acepção de pessoas é contrária à lei de Deus. Eu quero concluir dizendo o seguinte e aplicar para os nossos corações. Como é que você trata as pessoas? Como é que eu trato as pessoas? Como é o meu olhar para com as pessoas? Eu não sei quem são seus vizinhos, não sei quem também são os colegas de trabalho, de escola. Como você olha as pessoas? Às vezes, a gente fala o seguinte: olha, pastor, mas fulano é assim, não dá. Como é que pode a gente se aproximar de alguém assim? Como é que pode a gente ter misericórdia ou amor por uma pessoa assim, sendo que a pessoa não é dessa forma comigo? Eu quero lembrar a você que o cristão da situação é você. O cristão daquela situação é você. Portanto, é você que faz a diferença. Sou eu que faço a diferença. O grande problema, irmãos, é que nós esperamos de pessoas aquilo que nós devemos fazer. Nós aguardamos, irmãos, que as pessoas tenham atitudes de cristão, que as pessoas tenham atitudes que os princípios da palavra de Deus norteiam. E não é assim. Eu devo esperar de mim, a cobrança deve ser de mim. Eu devo ser cobrado de mim mesmo. Portanto, como é o seu relacionamento com as pessoas? Como é que você para lá naquele sinaleiro e as pessoas vêm ali te pedir uma moeda? Como eu disse, não precisa entregar a moeda, mas também não precisa fechar o vidro na cara da pessoa. Não tem necessidade disso, irmãos. Se alguém te estende a mão, pegue na mão dessa pessoa. Às vezes as pessoas só querem isso e mais nada de você. Se entrar alguém aqui em nossa igreja que tem trajes diferentes, de luxo, não o trata com honrarias, como se ele fosse a pessoa mais importante dessa igreja, porque não é. A pessoa mais importante dessa igreja chama-se Jesus Cristo. Mas também não trate com menosprezo aqueles que entram aqui em nossa igreja, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus escolheu as coisas pobres deste mundo, a loucura deste mundo, para confundir os ricos e os sábios. Olha quem somos nós, e olha quem éramos. E Deus nos escolheu e nós estamos aqui. Portanto, queridos, que possamos olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, com um olhar de compaixão. Que possamos nos compadecer uns dos outros,
Que seja essa a grande exortação para as nossas vidas dos dias de hoje. Eu não sei se foi isso que você veio procurar aqui na igreja, mas eu quero dizer uma coisa a você. Foi isso que Deus mandou entregar a você. Talvez aí alguma área da sua vida precisa ser tratada exatamente esse ponto. De você ter um olhar diferente para as pessoas. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos ajude a ser como Cristo foi, como Cristo é. Cristo se relaciona com pessoas como nós, e tem misericórdia de nós, e nos ama até o fim. Para toda a eternidade Ele nos ama. Portanto, que seja esse o sentimento dos nossos corações para com o nosso próximo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Nos coloquemos de pé para nós falarmos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus de infinita graça e bondade, nós te louvamos, ó Deus, porque de fato o Senhor é Deus bondoso, o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor é o Deus que não fez acepção de pessoas. Por isso nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos escolheu em meio a tantas pessoas, ó Deus, mas com um olhar de amor, de misericórdia. O Senhor não nos julgou, ó Deus, segundo as nossas obras, não nos julgou, ó Deus, segundo os nossos pecados, segundo as nossas iniquidades. O Senhor nos amou, ó Deus, e quando o Senhor teve que aplicar o seu juízo, o Senhor aplicou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso nós estamos aqui. Senhor, nos ajude a olhar para as pessoas com o olhar do Senhor, com a ótica do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter misericórdia uns dos outros. Ajuda-nos, ó Deus, a amar uns aos outros, colocar o nosso coração, ó Deus, no problema do outro. Ajuda-nos, ó Deus, é isso que o Senhor requer da tua igreja, uma igreja que anda junto, uma igreja que seja suporte, ó Deus, uns dos outros. Foi para isso que o Senhor nos chamou, ó Deus. Portanto, Senhor, nos abençoe e nos guarde, e nos ajude a caminhar conforme o Senhor quer. Em nome de Jesus oramos. Amém. Agora, queridos irmãos, vão em paz. Que Deus dispensa a sua graça sobre a vida de cada um de vocês, que Ele dê a bênção a cada um de vocês. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, podem sentar. Deixa eu dar aqui um aviso. No dia 28, passando nessa segunda aqui, conhecido como amanhã, na outra segunda-feira, nós vamos estar aqui reunidos, os homens, para organizarmos a nosso PH. Estarão só os homens, né? As mulheres não estarão nesse dia. Tá? Esse vai ser o nosso dia. Nós vamos aqui fazer um churrasco, vamos eleger aqui uma diretoria também depois do grupo de homens. As mulheres estão aqui desde assim, ó. Mas, meu Deus, faz também, ué. Aí, ó. E a mulher do pastor ainda, gente. Desafiando aqui, ó. Aí vai ter o chá entre amigas das irmãs da SAF. Então vai ser dia 28.
ficou, irmãos, para cada homem o valor de R$ 15 para a gente comprar a carne, ok? E aí a gente vai assar nossa carne, ter um momento nosso de comunhão, vai ter um momento devocional nosso, vai ser dos homens, tá ok? Então todos os homens estão convidados. Pastor, eu queria participar do churrasco, mas eu não queria participar por enquanto desse grupo, né? Mas eu queria conhecer. Pode vir, você está mais do que convidado, tá bom? Você está mais do que convidado. Um outro aviso, então dia 28, tá? Passando nessa segunda, na outra, dia 28, aqui 7h30. Já pediu, Júlio? A Michelle? Pede aí, aproveita que está no ensejo, pede ela, se ela deixar, você vem. Tá bom? Presbítero Edson, Dona Ruth já deixou? Ei, Dona Ruth, eu preciso ter um papo com a senhora muito sério, viu? O outro aviso, irmãos, é que tem umas calças aqui que foram doadas e são femininas, Márcio? Isso, são calças femininas, está ali, está assim, com algum defeito de fábrica. Então, assim, irmão, se fosse masculino, você podia ter certeza que o pastor ia dar uma olhada. Mas como é feminino e a gente não gosta desse negócio de todos, então eu não vou nem olhar. Então, as irmãs que estiverem interessadas, dá uma olhada ali, né? Tem umas calças ali muito jóia, novas ali, que vai servir para você. Tá ok? Eu acho que tem um chá e um café ainda. Não, não é nada não. É isso aí. Interessou? Não tá certo. Irmãos, que Deus abençoe a todos e dê graça a cada um de nós. Está encerrado. Eu quero agradecer o Yuri pela presença. Deus te abençoe. Fiz o convite, intimei o homem veio mesmo. Isso é que é um homem de palavra. Que Deus te abençoe, tá? Grandes coisas Deus tem para você. Vim de novo. Eu acho que é chá ou café. Beijo. E o amor pela palavra de Deus. O amor pela palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, nós precisamos, então, cada dia mais, procurar orientação na palavra de Deus, para termos uma vida centrada, termos relacionamentos centrados, para termos as nossas ações centradas na palavra de Deus. Aí sim seremos bem-aventurados, conforme o texto nos ensinou. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e clamamos que o Senhor nos dê graça para não só trazer sobre nós o entendimento e o conhecimento dessa palavra, mas acima de tudo que possamos praticá-la em nossas vidas, que possamos, ó Deus, dar importância real à tua palavra, pois ela é o grande tesouro do Senhor sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, e desperta os nossos corações, inflame os nossos corações, para que possamos buscar mais vezes orientação nas Sagradas Escrituras. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. E agora, queridos irmãos, que Deus os dê paz, saúde, alegria nos corações. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai bendito, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.